não me prostituo. Se eu decidir sair hoje à noite da igreja e na próxima loja de conveniência que eu encontrar, comprar um maço de cigarro e começar a fumar, é fácil? Facinho. O que me impede? O que me impede de começar a fumar hoje? Se eu quiser passar ali no primeiro bar, começar a beber, mesmo tendo saído da igreja, é fácil? É a coisa mais fácil do mundo. Eu só preciso chegar lá, só preciso ter um trocado. Se não tiver, talvez vou encontrar quem pague para mim. É ou não é? Não é assim fácil? É ou não é? Se eu estivesse precisando de repente de uma ajuda financeira para qualquer outra coisa, fosse mais difícil. Mas se eu estiver precisando de uma ajuda financeira para encher a cara, mas eu vou encontrar tantos amigos. Não é assim? Não é mesmo? E quem é livre? Sou eu. Que tenho a Cristo, que tenho o Evangelho, eu decido. Eu que decido minha vida, eu que decido o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Se eu não trabalho no sábado, é porque eu quero não trabalhar. Eu decidi, por meio de Jesus, por acreditar naquilo que ele disse, não trabalhar no sábado. Eu decidi isso. Sabe? Às vezes, muitos jovens saem da igreja porque dizem, eu vou ficar preso lá, aquilo, tanta doutrina, tanta coisa, tanta regra, tanta lei, sabe, não pode isso, não pode aquilo outro. Mas essa é a lei da liberdade. Os jovens muitas vezes escolhem de ser livres para serem escravos do pecado. E aí daqui a pouco estão mergulhados nas drogas, na prostituição, no sexo fácil, nos vícios, não é? E não consegue mais sair. Não consegue, daqui a pouco está pedindo ajuda, porque não consegue. Quando Cristo está oferecendo liberdade. Liberdade. Para você viver a sua vida e ser plenamente feliz. Se andarmos com Jesus, vamos parecer com Ele. Vamos refletir o seu caráter. Isso aconteceu com Pedro, vocês lembram? Pedro, mesmo negando Jesus, mesmo dizendo que não conhecia, alguém ainda disse, mas ele parece com ele. O modo de falar, de vestir, parece com ele. Mesmo ele dizendo, não conheço, não sei quem é, não me aborreça com isso. Mas você parece com eles. Sabe, será que as pessoas, eu fico pensando, será que as pessoas, mesmo estando calado, elas reconhecem Cristo em mim? Isso é uma pergunta para a gente pensar muito, né? E sabe como é que conserta isso, irmãos? Não é você pensando e dizer, hoje eu vou sair de casa e vou ficar parecido com Cristo. Vou pensar um monte de coisa para fazer para ficar parecidinho com Cristo. E você vai se frustrar. Não vai dar certo. Você só fica parecido com Cristo se você começar a imitá-lo inconscientemente. Você vai ficar parecido. Né? Você precisa andar com Ele. Você precisa orar todos os dias, conversar com Ele todos os dias. Você precisa fazer dele o seu melhor amigo. Você já pensou em falar com Deus por coisas simples? Bem simples. Eu vou comprar um sapato hoje. Fazer uma oração. Perguntar para Deus, sabe que sapato você deveria comprar? Se deveria comprar o sapato ou não? Vou comprar uma roupa. Mas tem gente que acha isso tão assim, né? Mas, gente, isso é relacionamento. Quando você está casado, se a minha esposa comprar um sapato e me perguntar a minha opinião, eu fico, magoado. É sério. Eu fico magoado. E ela nem me perguntou nada. Se ela compra e nem me mostra, mais magoado eu fico. Né? Porque relacionamento é isso. Não é que eu tenho que dizer, tem que ser isso, tem que ser aquilo, ou não faz, ou faz. Mas, ela me valoriza quando pergunta a minha opinião, não é assim? Valoriza a gente. Embora que a gente diz, ela pergunta azul ou vermelho. Compra vermelho que é mais bonito. Tá bom, só queria saber para comprar o azul. Tudo bem, mas perguntou a minha opinião. Né? Mas me valorizou. Pode até nem comprar o que eu disse, mas me valorizou. Né? Mas pelo menos quis saber. Chegou com um sapato em casa, me mostra. Olha, amor, aqui comprei e tal. Eu sempre fico assim meio, meio preocupado, quanto foi, e tudo. Mas tudo bem, a gente se sente valorizado quando mostra. Se você quer ter um relacionamento saudável, amoroso com Cristo, você precisa disso. Cristo precisa ser o primeiro em sua vida em tudo. O que você vai fazer? Precisa perguntar para Ele. Precisa saber a opinião dele. As decisões precisam ser postas
para que Ele decida por você. Sabe, quando a gente faz isso, a gente erra bem menos. Nunca tome uma decisão assim, de supetão. Nunca tome. Sabe o que é supetão, né? Eu usei uma palavra assim bem minha, né? Mas acho que deu para todo mundo entender, né? Sabe, nunca tome uma decisão assim, rápido demais. Sabe, alguém chegou lá para você, minha querida, eu quero namorar você. Calma. Vou perguntar pro meu pai. Pro seu pai, sim. Pros dois. Né? O pai terreno, principalmente pro pai celestial. Pergunta para ele. Pergunta se você faz isso, mas sabe que é possível que você acerte, que você não venha a sofrer depois consequências terríveis, que não venha ter que passar a noite chorando. Ah, mas ele era tão bonzinho, isso, aquilo e tal. Então você não pergunta pro seu pai. Para os jovens, nessa questão especial de namoro, não vá em frente se os seus pais terrenos dizem não. Não vale a pena. Sabe, a maneira que Deus tem para falar com você, para te orientar sobre algumas decisões, às vezes a gente ora e fica te perguntando, mas como é que Deus vai falar comigo? Né? Deus vai usar as pessoas que mais te amam, é claro. Não tem, sabe? Claro que Deus usa os pais. É claro, sem dúvida. Talvez você possa desconfiar da opinião dos seus pais, se os seus pais nitidamente não forem fiéis a Deus. Você pode desconfiar um pouquinho. De repente você procura o pastor, você procura alguém de confiança da igreja, não é todo mundo também, né? Procura alguém de confiança da igreja e pergunta, certo? Mas olha, os pais acertam em 90% das vezes. Sempre acertam. E a gente sabe disso, né? Pena que a gente descobre isso tão depois. E fica dizendo para os filhos depois, né? Olha, a gente sabe o que está dizendo, tu passou por isso, e tal, e tal, e tal. Mas a gente só descobriu depois, né? Bem depois. Mas os pais acertam 90% das vezes. Parecer com Jesus precisa ser o que nós mais desejamos em nossa vida. Ser cristãos para honrar o nome de cristão. E isso envolve, primeiro, você. Sabe? Salve-se a si mesmo antes de pensar em salvar os outros. E você está entendendo quando eu estou dizendo salve-se, não é você se salvar, mas busque a salvação primeiro para você. Busque consagrar-se. Busque orar. Ninguém dá o que não tem. Não pode. Não pode dar o que não tem. Embora que, quando você começa a testemunhar, quando você começa a falar de Jesus para os outros, isso é bom para você também. Você se fortalece. Mas você precisa ter o que falar. Né? Você precisa ter o que dizer. Consagre-se a Deus. Faça disso a sua prioridade. Às vezes a gente dá voltas na vida e não sabe por que as coisas dão errado, por que disso, por que daquilo, tão simplesmente porque não tem o hábito de orar de manhã, de ler a Bíblia. É só por isso. Faz isso para ver a coisa mudar. Faz, mas experimenta. Faz isso, não faz isso só na hora da prova. Faz isso constantemente para você ver o negócio mudar. Faz isso para você ver como você vai, sabe, passando pela prova dando glória a Deus. Já ouviu essa frase, né? Sabe, é isso mesmo. Faz isso para você ver. Nossa vida muda a partir do momento que a gente tem um relacionamento sincero e amorável com Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude para que possamos refletir o caráter de Cristo. E quando isso acontecer, nós vamos parar de reclamar da igreja. Nós vamos parar de reclamar dos ministros. Nós vamos parar de reclamar das pessoas. E nós vamos ser aquilo que gostaríamos de ver acontecendo na igreja. Porque a igreja, não esqueça, a igreja é você. Você é a igreja. E se a sua igreja é uma igreja fria, uma igreja morna, é uma igreja sem amor, olhe para você e peça perdão a Deus. Porque a sua igreja é desse jeito. Porque é você que é assim. Não culpe os outros
procure ser aquilo que você gostaria que a igreja fosse. Que Deus te abençoe. Amém.